Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Formação Policial, onde o direito é facilitado de maneira visual para vocês que têm dificuldade com a nossa legislação. E a aula de hoje é, pessoal, sobre a diferença sobre o crime permanente e o crime continuado, tá bom? Então, pessoal, primeiramente a gente vai começar sobre o crime permanente. Ou seja, eu coloquei 2 bizus aí pra vocês, que a maioria dos concurseiros usam, né? Que é o crime, certo? E o crime continuado. Continue assistindo esse vídeo que vocês vão entender o porquê eu coloquei esse bizu pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui diretamente pra tela. Aqui, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Primeiramente, o crime continuado. Vou pegar a caneta aqui. O crime continuado, pessoal, é quando o agente pratica, né, uma consumação. Ele pratica vou colocar aqui pra vocês, ó. 2 ou mais crimes da mesma espécie. Ok? É quando a gente pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Entendeu? Mediante, vou colocar aqui, mediante 2 ou mais condutas, ok? Então, para ser caracterizado como crime, né? Como crime continuado, o agente tem que praticar 2 crimes ou mais da mesma espécie. Ou seja, eu estou utilizando aqui o Dahmer, né? O canibal americano. A maioria das pessoas já ouviu falar ou já assistiu essa série, para poder servir de exemplo aqui para vocês, tá? O Dahmer, ele pratica o mesmo crime, né? Várias vezes. Ou seja, ele praticou um crime da mesma espécie. Mas pra gente saber se é um crime continuado, tem os requisitos. E quais são eles, Poliane? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui, pessoal, os requisitos do crime continuado, tá? Ele tem que ter, como eu falei pra vocês, ele tem que ter 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes da mesma espécie. Ou seja, se o agente furtou, aí ele foi lá e furtou de novo, e ele furtou de novo. Ou seja, ele tá, né, cometendo o mesmo crime da mesma espécie, o crime de furto. Ele tem que ter um elo de continuidade entre os crimes. Ou seja, o que é esse elo? Ele tem que ter o tempo, as mesmas semelhanças, a execução, né? A execução o que, pessoal? Vou colocar aqui pra vocês. A execução é onde o crime, né? Vou escrever aqui pra vocês. Vou colocar aqui uma setinha. Onde o crime, ele é praticado do mesmo modo de execução. É como o agente age, né? O modo que ele age. É da mesma forma? Foi da mesma forma que ele fez, entendeu? O Dahmer, ele comeu, né, as suas vítimas. Então, o modo que ele comeu foi o mesmo, certo? E o lugar onde esse crime foi praticado.
Se foi no mesmo bairro, entendeu? No mesmo bairro, vou colocar aqui. Se foi no mesmo bairro, se foi na casa dele. Então, se esse crime foi praticado no mesmo lugar, na mesma cidade, tá bom? E para finalizar aqui, pessoal, eu trouxe o artigo 71, que fala do crime continuado, né? É quando o agente, né, mediante mais de uma, vou colocar aqui, circular aqui para vocês, né? Mais de uma ação ou omissão praticada, né, quando pratica 2 ou mais crimes, como eu falei para vocês, da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira, execução ou semelhanças, devem subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, ok? E para finalizar, pessoal, aqui o crime permanente, tá? O crime permanente, eu vou usar aqui de exemplo o caso da Eloa, né? Foi um sequestro, né? Bem famoso aí no Brasil, que ocorreu. Não sei se vocês acompanharam, né? Se não acompanharam, pesquisem, porque a aula aqui é bem direta ao ponto. E eu vou usar esse caso, que foi um sequestro bem famoso no Brasil, tá? Então aqui, diferente do crime continuado, o crime permanente é quando a gente decide a sua consumação, certo? Vou colocar aqui para vocês. Então, é quando a gente decide a consumação do delito, né? A consumação se estende no tempo. Eu coloquei aqui um reloginho para vocês assimilarem. É quando a consumação ela se estende no tempo, né? Por vontade do agente, ou seja, ele vai, né, cessar aquele delito quando ele quiser. Um exemplo do crime permanente é o crime de sequestro. O que está dizendo no artigo, né? Eu separei aqui para vocês verem. Aqui o crime de sequestro tá lá no artigo 148, né, do Código Penal. Diz o quê? Que é cujo objetivo é garantir a livre locomoção das pessoas. O mencionado artigo descreve a conduta criminosa como o ato de privar alguém de sua liberdade, através de sequestro ou cárcere privado. Ou seja, está privando a liberdade da pessoa, certo? A diferença, pessoal, é que o crime permanente, ele se estende no tempo, né? Se estende no tempo. O crime continuado é quando o agente faz a mesma consumação, entendeu? Ele faz a mesma consumação, o mesmo delito, né? O crime da mesma espécie, várias vezes. Separei aqui uma linha do tempo, pessoal, para vocês entenderem a consumação. Ou seja, aqui, ó, o agente privou a liberdade da vítima. Vamos supor, vamos colocar uma data aqui fictícia, ele privou a liberdade em 1º de janeiro. Aí passou o outro dia, né? 2º de janeiro, ele continuou a consumação do sequestro. Aí dia 3, continuou. Aí, pessoal, porventura, ele libertou a vítima, ou a polícia matou ele, sei lá. Cessou ali o crime, o delito, cessou de alguma forma. Aqui acaba a consumação, certo? Esse é o crime permanente. Então, lembre-se, pessoal, lembre-se. Lembre-se desse bizu aqui. Crime.
crime permanente. É quando o agente decide a consumação, né? A consumação do delito no tempo. Crime continuado. Ok? Eu espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal para não perder mais dicas como essa. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!